Bom dia então para vocês aí. A nossa aula hoje são os movimentos populares na República Velha. Meus amigos, o primeiro movimento, aliás, deixa eu fazer um histórico aqui antes. A República Velha tem um grande autor de história chamado Boris Fausto. E o Boris Fausto fala que a República Velha ela é um barril de pólvora. Por quê? Teve várias rebeliões, várias revoltas durante esse período. Veja bem, um período onde apenas a história da República estava se iniciando. Não é? Você tinha acabado de sair de um longo período monárquico, iniciando assim a história da República. Então, barril de pólvora, porque estoura revolta, estoura problema para todo lado. Meus amigos, e é assim que o povo aparece na história da República. Ninguém chama o povo para participar da política, da economia, mas o povo aparece em forma de muitas revoltas nesse período. E a primeira revolta, pessoal, é a revolta da Chibata. Essa revolta teve um nome expressivo, né, chamado João Cândido Felisberto, o mestre dos mares, né? Como ele ficou conhecido naquela época. Então, o que aconteceu na Marinha? Os negros na Marinha, os soldados, começaram a se revoltar contra os castigos corporais. Naquela época, todo soldado que cometia um erro, cometia uma falta na Marinha, ele pagava com chibatadas, muito parecido do período da época da escravidão. E as pessoas começaram a não aceitar isso. E começaram a fazer revoltas, né? E lembrando que a Marinha não era a favor da República. A Marinha era a favor da monarquia. Aliás, a Marinha era a menina dos olhos do imperador Dom Pedro II. E o que queria essa revolta? Além de acabar com os castigos corporais na Marinha, eles queriam também o fim da República e a volta da monarquia. Claro que o movimento foi combatido com extrema violência, né? O João Cândido Felisberto foi preso, foi internado depois no hospital de louco, perdeu o seu trabalho na Marinha. História muito triste. Uma outra revolta, pessoal, foi no Rio de Janeiro, 1902, a revolta da vacina. Olha só, estava acontecendo no Rio de Janeiro muitas mortes por varíola, febre amarela, e o governo, naquela época, chamou Rodrigues Alves chamou um médico chamado Oswaldo Cruz, e ele desenvolve uma vacina para varíola e para febre amarela. Só que a população se negava a tomar a vacina, porque eles pensavam que a vacina era para matar pobre, era para matar as pessoas. E esqueciam da importância dessa vacina para a saúde delas, né? Tanto é que depois que a vacina foi aplicada na população, não teve mais mortes. Mas o problema é como que a vacina foi aplicada para a população nessa época. As casas das pessoas eram invadidas, o exército é que ia aplicar, eles seguravam a pessoa à força e aplicavam a vacina, mesmo para quem não queria tomar vacina. E todo mundo pensava naquela época que essa vacina ela era para matar pobre, né? Não tinha nada a ver, era só para acabar mesmo com a varíola, com a febre amarela. Tanto é que Oswaldo Cruz consegue um resultado extremamente positivo com a vacina, eliminando a varíola e a febre amarela. Mas a população achou que a vacina era para matar pobre, por isso faz a revolta da vacina. E também, gente, contra a política de saneamento do governo. Que o governo ele derrubou todos os barracos que havia no centro do Rio de Janeiro, porque havia muito rato, muita sujeira, e obrigou aquele povo ali naquela época a sair daquela região central do Rio de Janeiro e ocupar os morros, as favelas. E aí que tem início o processo de favelização do Rio de Janeiro, aquele crescimento desordenado, aquela quantidade de favela que nós conhecemos hoje. E a quantidade de barraco que tinha no centro, tudo foi destruído pelo governo e que obrigou esse povo a ir para os morros, né? Por isso que você vai ter também a chamada revolta da vacina. Pessoal, no campo, você vai ter algumas revoltas também, como o cangaço, né? O cangaço foi um movimento liderado aí pelo Lampião. O Lampião, naquela época, ele viu seu pai ser assassinado, porque os cobradores chegaram para cobrar impostos e o pai do Lampião estava debulhando milho
Ele não tinha dinheiro para pagar os impostos. E o Lampião viu seu pai ali ser assassinado porque não tinha dinheiro para pagar os impostos. O Lampião reuniu seus irmãos e começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Era uma espécie de Robin Hood do sertão. Tem um autor chamado Eric Hobsbawm, que ele chama o cangaço de banditismo social. Era o bandido, uma espécie de Robin Hood mesmo. Ele roubava do rico e dava para os pobres. Né? Então, eles começaram a ir para o interior do país, causando pânico, matando fazendeiro, dividindo bens dos ricos, dando para os pobres. Era assim que era conhecido o cangaço no Brasil. Tem também, gente, a revolta do Padre Cícero, né? A revolta do Padim Padre Cícero. O Padre Cícero, ele foi proibido de celebrar a missa. Aconteceu lá um suposto milagre, não é, na época, que uma mulher, ele colocou a hóstia na boca da mulher, quando ele coloca a hóstia, a mulher sangrou a boca. Mas a mulher tinha um problema de hemorragia, né? Ela tinha uma série de doenças, e muita gente quis dizer que aquele fato era um milagre. A igreja investigou o fato e viu que não era um milagre, não aceitou aquilo como um milagre. E o Padre Cícero, então, ele foi proibido pelo resto da sua vida de celebrar missas. E por causa disso, o Padre Cícero acabou entrando na política lá em Juazeiro. Chegou a ser prefeito, governador do estado, e teve uma eleição que a família Acioli, que apoiava, era o grande coronel da região, apoiava o Padre Cícero. Eles perderam a eleição. E o Padre Cícero, então, faz a revolta de Juazeiro, né, e coloca os Aciolis de novo no poder naquele momento. Uma outra revolta importante, pessoal, é a Guerra de Canudos. Aliás, Canudos e Contestados são dois movimentos messiânicos, porque os líderes deles eram líderes religiosos. Canudos aconteceu no interior da Bahia, né, do Nordeste, no meio da seca, um movimento muito pobre. Euclides da Cunha, que foi o jornalista que acompanhou a Guerra de Canudos, ele começa o livro assim, um livro chamado Os Sertões. Ele começa assim: Canudos não se rendeu, né? Resistiu até o seu esgotamento total. Então, o Canudos foi assim, foi um movimento liderado por Antônio Conselheiro. Eles chegaram a erguer um arraial, o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos chegou a ter 30 mil moradores, 30 mil famílias. E esse Arraial de Canudos, meus amigos, todo mundo que chegava lá podia cultivar, tinha sua casa, tudo que colhia era dividido igual entre as pessoas, e começou a atrair muita gente para o Arraial de Canudos, querendo fugir da exploração dos coronéis. Só que o problema é que Canudos começou a virar uma ameaça para o governo federal, que manda a primeira tropa para arrasar Canudos. Canudos eliminou a primeira tropa, o governo manda a segunda. Canudos tinha 30 mil homens, mais ou menos. Canudos eliminou a segunda tropa, mas na terceira o governo federal manda 150 mil homens contra Canudos. Aí ele vai eliminar, arrasar Canudos, mas Canudos não se rende. Enquanto o último homem não foi morto, a Guerra de Canudos não terminou. E o Contestado foi uma guerra envolvendo camponeses, né? Eles tinham suas terras e o governo queria construir, o governo federal, uma linha de trem, passando exatamente na terra e desapropriando essa população. E os líderes religiosos ali, José Maria, João Maria, não aceitaram daqueles camponeses serem expulsos daquelas terras. Por isso que eles vão fazer uma grande revolta naquele período, chamada Revolta do Contestado. Então nós falamos do Contestado, falamos da revolta do Padre Cícero, falamos do cangaço, da revolta da vacina e a revolta da chibata. É isso, né? Essas revoltas todas fazem parte de um período muito importante da história da República Velha. Por isso que a República Velha, por muitos, ela é considerada o quê? Um grande barril de pólvora. Tá bom, meus amigos? Eu vou fazer uma aula mais curta hoje, por causa da minha querida Cida, tá bom? Que vai entrar ao vivo com vocês daqui a pouquinho.